É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Boa tarde a todos, eu queria cumprimentar a todos aí na pessoa do governador Sartori. Nesse tema aí, a gente, como vocês sabem, não é muito segredo, e aí nas ruas a gente constata, nós hoje vivemos uma grande crise nesse país, eu falo no país e obviamente tem seus desdobramentos aqui no Rio Grande do Sul. E olhar para rumos que nós podemos olhar, nós temos que um pouco entender o que está aí, por que essa coisa se construiu, por que precisa encaminhar e que, vou me referir um pouco, está encaminhando. É uma questão que há rupturas, reformas são rupturas. O que se fez no Brasil é eterna maquiagem para os problemas. Qualquer problema que tem na sociedade ou qualquer disfunção se faz o quê? Uma legislação adicional. Por causa disso que nós somos um dos países que lidera a burocracia no mundo. Nós estamos imobilizados com o empreendedorismo e a única forma de desenvolver uma sociedade é através do empreendedorismo. Não é as sociedades assistencialistas que se constrói a evolução. O empreendedorismo é o caminho de tornar uma sociedade mais justa e mais igual. Então, esse demanda que nós temos uma outra qualidade de ação de cidadania do que temos praticado. As nossas representatividades, me perdoem, em todos os aspectos que se olham, são corporativistas. A relação com as instituições são de corporativismo. Nós não temos entidades que se chamam inclusivistas, que é aquelas que propõem uma agenda suprasetorial, supracorporação, para lutar pela sociedade, por uma solução de sociedade. Isso aqui também nos leva para o Rio Grande do Sul, aplica-se isso com as características que nós temos aqui na nossa terra, que tem alguns outros aspectos ainda que intensificam em alguns pontos. Nós efetivamente temos aqui uma governança que tem sucedido, com rupturas, nós não temos um plano de Estado, uma continuidade. Então tem governos que tentam ajustar nossas contas, o governo seguinte, baseado no fôlego que se criou, pratica assistencialismos e aí vem. Então nesse momento, devo me referir, o governo tem tomado uma atitude de sentido de estruturar o Estado. Porque não adianta, eu conheço tantos planos de desenvolvimento, participei de tantos planos de desenvolvimento, só que eles não são execuíveis. Porque o Estado não tem as contas resolvidas. Quer dizer, a capacidade de investimento que o Estado tem, qual é que é? O Estado acabou sendo muito maior do que a sociedade que ele deve atender e incapaz de criar as condições para o desenvolvimento. Nesse ponto, nós temos hoje uma ação por parte do governo. O governador Sartori encarou esse assunto desde o primeiro momento, buscando uma estruturação. E a primeira estruturação é trabalhar o déficit, botar o Estado do tamanho que precisa ter, não se faz de uma hora para outra. Medidas foram feitas, e vocês sabem, tá? No sentido de reduzir um pouco o tamanho, mas tudo isso é feito com extrema dificuldade. Sinto muitas vezes o governador sozinho. A gente tem participado de algumas conversas com a Assembleia e tudo, e eu vejo muita gente lá nesse fórum que deveria estar apoiando o Rio Grande do Sul, baseado na ação que o governo está tomando, que é uma ação óbvia. Nós precisamos estruturar o Estado, não existe outras coisas lá. Isso é de uma obviedade convergente que não deveria ter discussão, mas tem oposição. Aí eu escuto discursos ultrapassados, populistas, que mentem para a sociedade como um todo. A elite entende o que tem. Esses caras têm um compromisso maior de levar os problemas para a sociedade, para que a sociedade entenda que medidas amargas são medidas associadas a reformas que o Estado precisa fazer, seja a nível de Brasil, seja a nível de Rio Grande do Sul. E o governador, desde o primeiro momento, teve uma posição firme. Poderia ter feito mais, dizem alguns, mas eu sei, muitos de vocês sabem,
quais as dificuldades que ele teve para conseguir o aval de aprovar determinadas medidas, e conseguiu, acho que até além do que seria uma expectativa de possível. Então, esse é o momento que a elite, eu uso essa palavra, sempre faço parênteses, que não é aquilo que tentaram descaracterizar, é a elite que transforma o país, é a elite que pode construir as agendas do país, é a elite que tem a responsabilidade de conscientizar a sociedade no sentido das direções que precisam ser. E os rumos do Rio Grande dependem disso, da ação das elites, das entidades inclusivistas, que aquelas que têm uma agenda acima de interesses corporativos e têm o interesse de desenvolver a sociedade. Então esse é o momento que nós vivemos, e nesse momento começa a se discutir que esse patrimonialismo que nós temos, clientelistas, ele é muito focado nas próximas eleições. Quer dizer, as próximas eleições começam a determinar muitas das direções que nós temos que tomar. Reforma da Previdência, outras coisas. E tem muitas ações aqui que nós temos que tomar no Rio Grande do Sul. Com muita dificuldade temos. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado, nós temos que privatizar. Nós somos o único Estado aqui que tem que fazer plebiscito para privatizar. Entidades anacrônicas que não têm mais nenhuma função de interesse na sociedade, a não ser sustentar as suas máquinas. O corporativismo das suas máquinas. Não tem entrega para a sociedade, tá? Mas estão lá. E qual a mobilização que nós temos para fazer isso? Qual a dificuldade? Qual é o nível lá? Com muitos discursos populistas, com muitas posições gelatinosas, de manhã é uma, de meio-dia é outra, à tarde é outra, sem uma posição firme a favor das medidas que são de interesse do Rio Grande do Sul. Tá? Então, não só o executivo, e eu vejo muitos candidatos aqui propondo, discutindo já agendas, nós já estamos num período de eleição, tá? Em que vejo as agendas maravilhosas, e eu pergunto assim, qual é a assembleia que vocês vão ter lá para poder realizar isso tudo, esses sonhos todos que vocês prometem? Seguramente, sem uma assembleia, sem uma sociedade mobilizada, essas agendas têm. O governo do Rio Grande do Sul tomou as medidas que deveria ter tomado em função da realidade, a posição foi firme e forte desde o primeiro momento. Mas teve muitas dificuldades para fazer as ações que tem. E eu digo mais, o Rio Grande do Sul precisa ter continuidade nesse plano de governo. Não é de governo, me perdoe, esse plano de Estado que o governo está exercendo. Porque não acredito que outro governo, em trocando a pessoa, possa se desassociar desse plano de Estado. Esse é um plano que tem que ser levado à frente. Nós temos que regularizar as contas desse Estado. Se isso passa por um acordo com a União, temos que fazê-lo, e passa. Tá? Tem muitas fórmulas mágicas que eu vejo sugeridas aí, que são verdadeiras, e é enganar a sociedade. Então nós precisamos. E nesse ponto eu quero deixar uma questão aqui. Tá? O governador fez uma agenda de Estado. E eu queria saber, depois que o governador me diga, como essa agenda vai ser conduzida após essa eleição. E eu acho que tem governador, me perdoe, mas tem um compromisso que isso tenha uma continuidade, uma sucessão. O que não podemos ter é um rompimento desta agenda que aqui iniciou, essa agenda de Estado, tá? Que muitas vezes ela fica confundida como uma agenda de um candidato para a próxima eleição. Então, eu acho que nós precisamos continuidade, precisamos dar sequência a isso, porque senão vamos fazer como tem acontecido até aqui, um rompimento, começamos tudo de novo, à custa de sacrifícios e penalizações para a própria sociedade. Nós temos que ter continuidade, porque não é no mandato só que se resolve essa crise do tamanho que nós temos no Rio Grande do Sul. Ela precisa mais, e ela precisa persistência, resistência e a frustração. Tá?
sem acreditar isso o tempo todo, lutar diariamente, a gente não vai botar esse Estado nos eixos. E precisamos tomar medidas amargas. E precisamos controlar as contas, precisamos reduzir, temos que tirar benefícios de corporações e todos nós temos que pagar alguma coisa para restabelecer uma nova realidade para o Rio Grande do Sul. Então, os rumos do Rio Grande do Sul passam, antes de mais nada, por fatores estruturantes. E esses fatores estruturantes estão nesta agenda de regularizar as contas do Estado, o tamanho do Estado e tal. Depois posso falar dos milhares de planos que tem, de que a gente pode fazer. Agora eu quero ver implementar qualquer coisa sem dinheiro, sem capacidade de investimento e ainda se isolando de trazer parceiros para poder investir em estruturas públicas que seriam parcerias públicas e privadas. O Estado não tem capacidade, a curto prazo não vai ter grandes capacidades se não tiver. Então esses modelos têm que ser aprimorados e eu diria que todos nós temos que apoiar esse tipo de agenda. Então os rumos do Rio Grande passam por isso e por uma continuidade. E aí o governador pode nos dizer como é que ele vê e se posiciona em relação a essa continuidade, como é que ele pensa, porque essa transformação toda que ele criou, essa agenda, precisa seguir. Vamos ver como o governador se encara isso.